Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade sobre as doenças que vão estar alterando os níveis do cálcio e do fosfato. Hoje a gente vai começar aí falando sobre a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica pode ser uma das consequências, né, desses níveis de cálcio alterado aí no nosso organismo. Quando tem essa desorganização, os capilares glomerulares, né, dos nossos rins, eles não vão conseguir, né, ter essa permeabilidade correta. Isso vai fazer com que uma certa quantidade em excesso de proteínas, isso mais em específico em relação das albuminas, né, a gente vai acabar perdendo bastante albumina nessa urina sendo excretado e, consequentemente, esses níveis de cálcio vão decair, eles vão ter uma queda aí devido a esse problema aí em relação aos rins, fazendo com que seja excretado em uma quantidade maior de proteínas. E isso faz com que esse cálcio seja, então, diminuído. Uma das formas também da gente diagnosticar se o paciente está com a síndrome nefrótica é por meio da análise, né, da urinálise, teste da função renal, a eletroforese das proteínas, né, que a gente já estudou aí no bimestre passado, colesterol, a poliproteína B e além da biópsia renal, que vai conseguir aí diagnosticar se tá tudo bem aí com esses rins, certo? Além dessa síndrome nefrótica, a gente também pode ter alguns outros casos que vão estar fazendo com que haja aí uma excreção maior dessas proteínas, que é no caso a cirrose hepática, desnutrição, síndrome de má absorção, tá? Pode aí ser uma forma de excretar uma grande quantidade de proteínas e, consequentemente, aí uma queda de cálcio, ou seja, uma hipocalcemia. Então, eu trouxe aqui um esquema, né, para a gente fixar melhor o conteúdo. A gente vai ter, né, doenças ali do glomérulo, né, ou doenças sistêmicas, né, diabetes, etc. Então, a gente vai ter, a partir disso, né, uma desorganização desses capilares glomerulares, vai ter o aumento dessa permeabilidade, né, renal e vai fazer com que haja uma intensa, perda dessas proteínas. E isso, consequentemente, vai fazer que haja uma perda dessa quantidade de cálcio e esse cálcio vai aparecer diminuído no exame. Então, como é que isso vai aparecer no exame pra gente? Cálcio sérico diminuído, fosfato sérico normal, fosfatase alcalina normal e cálcio na urina normal, tá? O que vai diminuir é o cálcio sérico. A síndrome de Cushing, a gente até viu aí um pouco quando a gente tratou no semestre passado sobre os hormônios suprarrenais. Então, a doença de Cushing, ela vai produzir nesse indivíduo uma alta quantidade de cortisol. Esse cortisol, consequentemente, vai ter duas atuações principais. Primeira, ele vai impedir a osteogênese, né? Então, para que não tenha esse cálcio sendo depositado nos ossos, e também ele vai impedir que essa vitamina D faça essa absorção do cálcio no intestino. Então, o que a gente vai ter um paciente com aí em casos de osteoporose, porque não tem absorção, né, do cálcio, e o cálcio que conseguiu ser absorvido, na corrente sanguínea, não deixa ser armazenado aí nos ossos. Então, essa pessoa provavelmente vai desenvolver uma osteoporose. E isso, pode ter também uma outra associação endócrina aí atuando, né, para que haja também osteoporose no paciente. Então, aqui no caso, a gente vai ter um cortisol elevado, consequentemente, né, vai diminuir esse cálcio nos ossos e também vai diminuir a absorção da vitamina D, né, que vai impedir essa absorção do cálcio e vai ter a diminuição dos cálcios sendo armazenados nos ossos. Aí a pessoa tem osteoporose. Porém, o cálcio aí vai ficar normal nessa corrente sanguínea, tá? Então, é assim que a gente encontra o exame. Tudo normalzinho, né? Parece que a pessoa não tem nada, mas realmente ela tem sim, porque não está sendo depositado, né, nos ossos. Carcinoma metastático dos ossos. Então, a primeira forma aí que a gente vai identificar nessa doença é a presença das células neoplásicas no osso. Isso vai fazer com que haja uma ruptura na sua estrutura e a liberação desse cálcio para a corrente sanguínea. Então, a gente vai ver, né, em casos aí de grande quantidade dessa invasão dessas células, a gente vai ver uma grande quantidade de cálcio presente no sangue.
Aí, quando ocorreu uma grande quantidade, né, dessa ruptura aí dessas células, a gente vai ver aí os esteroides tentando reequilibrar essa estrutura dos níveis de cálcio e, consequentemente, os osteoblastos vão tentar equilibrar essa questão desses ossos que foram afetados e perderam essa quantidade de cálcio. Então, o que ele vai fazer? Vai elevar a fosfatase alcalina no soro. O diagnóstico, tá, ele vai ser feito aí por imagem ou por biópsia do osso. Então, só resumindo aí no nosso esquema, a gente vai ter uma metástase óssea, ou seja, uma ruptura, né, dessa estrutura óssea, que vai fazer com que haja liberação do cálcio no sangue, também os osteoblastos tentando restabelecer essa estrutura óssea e a fosfatase alcalina alta, certo? Também, né, com essa liberação do cálcio no sangue, a gente vai ver uma elevação, tá, do cálcio. Também vai ter excreção desse cálcio na urina, então a gente vai ter uma elevação do cálcio no sangue e também uma elevação do cálcio na urina. E uma elevação, né, como a gente viu aqui, da fosfatase alcalina. Então, como é que isso vai aparecer no exame pra gente, né? Cálcio sérico aumentado ou normal, mas o mais comum é ele tá aumentado. O fosfato sérico normal, fosfatase alcalina aumentada e cálcio na urina aumentado, tá? Então, aí a única coisa que fica normal vai ser o fosfato sérico. Insuficiência renal crônica. Nessa doença, a gente vai ver o quê? Uma excreção renal do fósforo diminuída. Então, consequentemente, o que a gente vai ter? Uma elevação desse fosfato no sangue, né? Porque não teve essa eliminação na urina. Com isso, tá? A maior parte desse fósforo vai ser excretado nas fezes. E com isso, o cálcio que deveria ser absorvido nesse intestino vai se tornar desequilibrado, ele não vai ter essa absorção correta, né, nesse intestino. Então, em vez desse cálcio ser absorvido nesse intestino, ele acaba sendo excretado também pelas fezes. Isso tudo ocorre por quê? Porque o funcionamento do rim está prejudicado. E isso faz com que esse rim, ele não forme esses metabólitos da vitamina D, né? Ativos da vitamina D, para que tenha essa absorção do cálcio. Nesse momento, o que vai ocorrer? Teve a queda desse cálcio, certo? Porque não teve essa absorção do cálcio intestinal, ele foi excretado pelas fezes e, consequentemente, ativa a paratireoide a induzir essa reabsorção desses ossos, né? Então, retirar o cálcio que estão nos ossos e levar isso para a corrente sanguínea. Porém, como esse paciente está sempre em constante aí, né, ativando a paratireoide para retirar esse cálcio dos ossos, o que vai ocorrer? Vai ter uma danificação nesses ossos. E, consequentemente, o organismo também vai querer fazer o quê? Ele vai querer defender, né, esse osso que está sendo danificado. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma elevação da fosfatase alcalina também, para que haja aí uma restauração dessa estrutura óssea. Os exames que a gente vai utilizar aí para avaliar se há uma insuficiência renal crônica é a biópsia óssea, teste de função renal, resposta do uso da vitamina D, e isso aí vai conseguir distinguir aí se esse paciente está tendo uma insuficiência renal ou não. Então vamos para o nosso esquema. Começando aqui com a disfunção renal. Então nossos rins começaram a não funcionar corretamente. Então vai ter essa diminuição dessa excreção do fósforo e vai ter uma elevação desse fosfato no sangue, certo? Porque, né, não foi eliminado pela urina, então ele acaba sendo ali, né, uma quantidade maior nesse sangue. Também vai ter alteração nesses metabólitos, né, da vitamina D aí, ativa. Então, esse paciente vai ter uma deficiência da vitamina D. Sem a vitamina D, não tem absorção do cálcio, né, porque a vitamina D é responsável por essa absorção do cálcio. Não tendo o cálcio sanguíneo, aí sim a nossa glândula ali da paratireoide vai ser estimulada a produzir, né, o hormônio PTH. E então o hormônio PTH vai fazer com que tenha então uma reabsorção desse cálcio que estava no osso, certo? Trazendo de novo para a corrente sanguínea. Porém, né, como é um processo crônico, esse material ósseo vai estar afetado, ele vai começar a ficar danificado. E o nosso organismo vai entender o quê? Né? Precisa restaurar.
E nisso, né, tem essa reação osteoblástica para que haja essa restauração desse osso, né, para que as células ali armazenem o cálcio novamente nesse osso. E com isso vai ter elevação da fosfatase alcalina. Então, no nosso exame, a gente vai encontrar o quê? O cálcio sérico diminuído, o fosfato sérico aumentado, a fosfatase alcalina aumentada, o cálcio na urina diminuído. Então, né, a gente vai vendo esses valores e a gente já consegue determinar aí, né, que esse paciente está passando por algum processo de insuficiência renal crônica. Então, pessoal, essa foi as nossas doenças da aula de hoje, para a gente determinar aí o que pode estar alterando esses níveis do cálcio. Então, dependendo do que, né, a gente analisa e vê esses níveis do cálcio, a gente consegue passar isso, né, para o médico aí, um diagnóstico do que esse paciente está passando, o que ele está enfrentando, e assim o médico vai conseguir, né, dar o proceder, conseguir dar o diagnóstico aí para esse paciente, o tratamento correto. Então, é muito importante aí saber esses níveis de cálcio e fosfato, né? E essas funções aí toda no nosso organismo, certo? Só deixar um recadinho para vocês aí antes da gente terminar a nossa aula, que a gente não vai ter mais as palavras-chave aí, não acabou dando certo, né? A gente não tá batendo os números de alunos com o que estão me entregando, então tem alguns alunos que estão passando a palavra-chave para o outro, então a gente vê que muitos estão entregando a nota, né, de graça aí, então não acho justo, né, uma pessoa não assistir a aula, não ter nenhum trabalho de se interessar naquilo, né, no conteúdo, sabendo que vocês vão se formar, vão receber um diploma de, né, técnicos de análises clínicas sem saber nada, né? Então, eu simplesmente retirei essas atividades de palavra-chave. Então, hoje nesse vídeo, vocês não vão ter, né, a partir de agora, vocês não vão ter mais a palavra-chave. Devem continuar assistindo os vídeos, porque agora, né, para equivaler essas notas, eu vou dar uma forma aí de avaliação para vocês. Então, eu vou colocar na prova partes que às vezes eu comento aqui no vídeo, que não tem apostila, então é importante, né, assistir as aulas. Quem está assistindo as aulas vai conseguir responder, né, as perguntas tranquilo, sem problema nenhum. Aí quem não está assistindo, né, que arque com as suas próprias consequências, né? Vai ter que dar um jeito aí de conseguir. Se não conseguir, tem que refazer, né, o semestre de novo até aprender o conteúdo. Então, certo? Nada mais do que justo aí para vocês. Quem realmente está aí lutando e batalhando para estar aprendendo, por mais que a gente esteja aí estudando em casa, vai tirar isso aí de letra sem problema algum, certo? Um bom restante de aula para vocês e boa noite.